Olá, amigos do canal Resistentes, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu tenho gravado alguns vídeos aqui para o canal Resistentes, contribuindo para com essa importantíssima, essa essencial luta em prol da democracia, em prol dos direitos humanos e contra esse terrível, extremista, fascista governo que tomou o Brasil e vem desconstruindo a sociedade brasileira, desconstruindo a cultura brasileira, inclusive. Meu nome é Jean Goldenbaum, eu estou falando da Alemanha, onde eu resido. Eu sou professor de música, compositor, musicólogo do Centro Europeu de Música Judaica da Universidade de Música de Hannover, ativista social paralelamente a vida toda, sou parte do grupo Resistência Democrática Judaica, faço parte da diretoria do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil e colaboro com o canal Resistentes, eventualmente como correspondente internacional, passando as notícias, informando ao público brasileiro as notícias internacionais, focando em alguns polos políticos internacionais, né, que sem dúvida afetam o Brasil de forma muito aguda, né? Então, antes que eu me esqueça, quem não assinou o canal ainda, assina o canal, toca no sininho também para receber as atualizações, todo o figurino do YouTube que vocês já conhecem, né? Vamos lá. Então, hoje, inclusive quem quiser assistir os outros vídeos, esse eu já coloquei, já mandei alguns, talvez 10 vídeos já para o canal do canal Resistentes. Então, quem quiser acompanhar, pode sempre buscar lá nos vídeos do Resistentes, que é essencial, eu sempre digo isso, é essencial que o brasileiro fique de olhos abertos, de ouvidos atentos para tudo que acontece fora do Brasil, pois o poder de influência do estrangeiro sobre o cenário político e social brasileiro é realmente muito grande, tá bom? Então é por isso que eu trago essas informações a vocês. Vamos lá. Hoje eu vou falar de 3 polos, né, os 3 polos que eu venho cobrindo: Israel, Alemanha e Estados Unidos. Vou começar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é sem dúvida o país que mais influencia o Brasil, né? Isso não é surpresa para ninguém. Eu, inclusive, tenho a teoria, divido a teoria com muita gente também, de que se o Trump não tivesse construído, não tivesse vencido e não estivesse construindo o império da supremacia branca nos Estados Unidos, da intolerância, do racismo, né, da extrema-direita por lá, o coiso aí no Brasil não teria vencido, né? A gente sabe como o que acontece nos Estados Unidos reflete na sociedade brasileira, né? Ainda mais hoje, com o poder imensurável da informação, da contra-informação, da desinformação produzido na internet, produzido em série, né? Enlatados de fake news na internet, né? Então, por isso que é muito importante que a gente fique de olho. Veja bem, eu acredito que o dia mais importante que está por vir para o mundo é o dia 3 de novembro de 2020. Né? O que vai acontecer nesse dia? São as eleições norte-americanas. Né? Essas eleições norte-americanas, o Trump vai tentar se reeleger, obviamente, né? Mas a resistência nos Estados Unidos é muito forte e, felizmente, eu tenho algumas notícias positivas para passar para vocês aqui. Eu acompanho diariamente as notícias norte-americanas. Eles têm, inclusive, uma imprensa fora do establishment, fora do sistema, que é uma imprensa muito, muito coerente, muito forte, né? Muito eloquente, que consegue fazer frente aos grandes canais que se alinham e que abraçam a filosofia do Trump, como a Fox News, por exemplo, mas também a CNN, né, a ABC também. Enfim, eu quero passar para vocês rapidamente o cenário que se constrói até aqui, né? Nós temos na oposição ao Trump o
Partido Democrata, logicamente, né? A gente precisa, o mundo precisa, para que se restaure a democracia, a plena democracia nos Estados Unidos, né? A gente precisa que os democratas ganhem, né? Então a gente vai ter os democratas divididos em duas seções, basicamente, né? Os democratas do establishment, encabeçados pelo Joe Biden, e, por outro lado, quem vai disputar a nomeação do partido com o Joe Biden, que é o grupo mais progressista, né? Encabeçado por duas pessoas maravilhosas, inclusive, dois dos meus candidatos políticos favoritos no mundo, que é o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, né? Dois senhores, quase octogenários, inclusive, mas com muita experiência, muita energia, energia para essa idade, uma energia invejável desses dois. Talvez eles, inclusive, se unam para conseguir angariar votos unidos e baterem o Biden. De qualquer forma, independentemente de quem for concorrer contra o Trump nas eleições gerais, pelo que as pesquisas mostram, possui grande vantagem sobre o Trump. Em todas as pesquisas que estão sendo feitas até agora, Biden ganha do Trump com grande margem, né? Pelo menos é o que as pesquisas dizem agora. Com 8 pontos, 9 pontos, 10 pontos de pontos percentuais de vantagem. Inclusive em estados conservadores como o Texas, tá? Então isso é muito animador. Bernie Sanders ganha em todas as pesquisas também. Elizabeth Warren em quase todas as pesquisas ganha também. Então, se continuar assim, se der a lógica, né, e o Trump não conseguir tirar nenhum coelho da cartola, inclusive os coelhos que ele tira são coelhos racistas só, né? Tudo que ele faz é tentar estimular o ódio e conquistar mais gente através dessa filosofia. Então, ele está apostando todas as cartas dele agora na questão dos mexicanos, imigrantes ilegais na fronteira com o México, né? É o que ele tenta fazer. Então, ele já declarou estado emergencial do federal, né, para conseguir dinheiro do exército e coisas desse tipo, estratégias desse tipo, para conseguir de alguma forma construir uma parede, que ninguém sabe se é uma parede ou se é uma cerca ou o que for. Tudo isso são jogos políticos para votos, né? Para conseguir votos, é o que ele quer. E a propaganda dele é essa. Os imigrantes estão destruindo, estão roubando o lugar dos brancos, né? Os mexicanos estão roubando o lugar dos brancos, vamos combatê-los. Essa sempre foi a estratégia dele, foi em 2016 e continua ainda mais aguda agora, né? Mas, se tudo correr bem e não houver uma estupidez do Partido Democrata, como houve em 2016 ao nomearem a Hillary, se correr tudo bem, a gente consegue tirar o cara de lá em 2020 e o mundo vai realmente melhorar muito quando ele sair de lá, tá bom? Porque a gente sabe da influência dos Estados Unidos com todo mundo. O segundo polo, eu não vou me encupridar muito para o vídeo não ficar muito longo, né? Então eu vou para o segundo polo, que é a União Europeia. A União Europeia é o seguinte: quando a gente fala de União Europeia, a gente fala antes de tudo de Alemanha, o país mais forte da União Europeia, o país com mais cadeiras no Parlamento Europeu, né? Então a situação na Alemanha é a seguinte: é muito importante que a democracia se mantenha aqui na Alemanha, né? E por enquanto, diante de como está o mundo com o crescimento da extrema-direita, a Alemanha ainda é um país bastante equilibrado, né? A gente tem 3 grandes blocos aqui, né? O primeiro bloco, o grande bloco político, é dividido pelo Partido Cristão, que é de centro-direita, mas é um partido equilibrado, ao menos, né? É um partido que, inclusive, é cristão no nome, mas sofre bastante pressão, ainda bem, bastante pressão de ondas progressistas. Então, esse partido legalizou o casamento homossexual aqui, né? Indo contra a igreja e tudo mais, o que foi um grande ganho para a sociedade alemã, né? É o partido da Merkel, né? E eles, com cerca de 25%, disputam contra outros 25%, mais ou menos, do Partido Verde, que é um partido de centro-esquerda aqui, né? O Partido Verde é muito forte aqui na Alemanha. No segundo escalão, a gente tem uma disputa entre
ambos partidos com 15%, do SPD, que é o partido de centro-esquerda, que já foi um dos partidos mais fortes da Alemanha, hoje é um partido de segundo escalão, contra o partido nazista, né, o AfD. E esse é o partido assustador mesmo, o partido dos neonazistas mesmo, né? E num terceiro escalão, a gente tem outro partido de centro-direita, que é o FDP, contra o partido de esquerda, que é o Linke, né? Esquerda, tá? Eles estão com 10% mais ou menos. Então esse é o cenário. A Alemanha se equilibra entre centro-direita e centro-esquerda, como era no Brasil naquela época em que PSDB e PT se equilibravam lá de certa forma, né? E competiam pela presidência e pelas prefeituras e governos, sem muito extremismo de nenhuma parte, né? Então, assim, esse é o cenário da Alemanha e isso reflete em toda a Europa, toda a União Europeia, diferentemente da Inglaterra, que tem os seus problemas especiais, né? Isso é outra coisa, outro assunto. O Brexit é uma das maiores catástrofes que já aconteceu lá na Ilha do Norte, né? E espero que os ingleses consigam reagir a isso, porque senão será terrível para eles, para o mundo de modo geral, muito ruim, mas principalmente para eles, né? E para o povo de lá, né? E eu queria encerrar o vídeo falando de Israel. Israel é um país muito pequeno, um país com pouquíssima influência sobre o Brasil, né? Porém, está diretamente ligado aos Estados Unidos. Não é à toa que a gente viu o Koiso, presidente do Brasil, se abraçando e beijando o Netanyahu, né? que é um cara da direita / extrema-direita, que é totalmente irmanado ao Trump, né? Então tudo se liga, né? E logicamente o lobby judaico no mundo inteiro, né, é muito influente para os dois lados, né? Tanto para o lado de um governo quanto para o lado de uma resistência. Nos Estados Unidos é assim e no Brasil acaba sendo assim também. Então, toda essa questão do Oriente Médio, que é complexíssima, acaba sendo importante também para o Brasil, principalmente enquanto a influência da Casa Branca for tão grande sobre Brasília, tá? A situação em Israel, eu vou falar rapidamente aqui, porque ela é super complexa, mas nós estamos há 5 semanas de uma nova eleição nacional, né? Nós tivemos uma eleição nacional há alguns meses atrás, o Netanyahu ganhou por pouquíssimo, né? Só que não conseguiu formar o parlamento. Então, foi dissolvido o parlamento e foi marcada uma nova eleição. O que essa eleição vai trazer para a gente? Bom, o que mostram as pesquisas, acompanho diariamente também, o que mostra é que o Netanyahu pouco se alterou nesses meses, óbvio, né? Então, possivelmente, muito provavelmente, o partido do Netanyahu, o Likud, deve ganhar de novo do partido de oposição, o Kahol Lavan, que é o partido branco e azul, né, que se chama em português, que é um partido de centro. Deve ganhar por 1 ou 2 pontos, muito pouco, mas deve ganhar. Só que, ganhando, continua o mesmo problema. Precisa formar o parlamento, né? O Knesset, em hebraico. Consegue formar o parlamento? Não consegue. Não consegue mais uma vez, é o que indicam as pesquisas. Por que não consegue? Porque a direita está fragmentada lá. A esquerda também está fragmentada na resistência. A esquerda está dividida em 2 blocos, basicamente, que se unissem ao centro, realmente faria um bloco invencível. Mas não, está tudo fragmentado, inclusive a direita. Por isso que não conseguem fazer uma coalizão. O Netanyahu vencendo de novo, e uma coalizão não feita de novo, abre-se uma outra novela, tá? Que é o motivo, que é a tema para outro vídeo, tá? Só o que eu quero dizer é que em Israel está tudo aberto. Realmente Israel, no momento, está praticamente desgovernado, tá bom? E em algum momento isso vai ter que dar em algum lugar, né? E eu tento manter a esperança de que
deságue em um lugar melhor do que estamos em Israel, porque Israel está muito complicado com essa situação política. Mais de uma década de Netanyahu estragou Israel em muitos fatores, né? Mas a resistência lá é muito forte, muito bem montada, muito inteligente e não vai desistir, tá? No Brasil a resistência está encaminhando ainda, com passos muito tímidos, é muito difícil, eu sei, ainda mais com a repressão, inclusive a repressão violenta, fisicamente violenta, que é ameaçada a todo momento, né? Que ameaça a todo momento a integridade, inclusive física, dos resistentes, das pessoas que lutam pela democracia e lutam contra esse governo que é a pior coisa que aconteceu no Brasil nos últimos 100 anos, sem dúvida, né? Tá bom? Então eu queria encerrar por aqui, já dei 15 minutos de vídeo, eu espero que tenha sido um ganho para vocês essa informação e talvez o mês que vem eu volte com mais informações. Quando tiver alguma coisa importante, eu estou sempre doando meu tempo para colaborar com o Resistentes, assim como o pessoal do resto do canal faz de maneira tão bonita, né? É isso aí, é isso que a gente tem que fazer. Sempre em frente, sempre na luta pelos direitos humanos, pela liberdade, contra a opressão, contra o nazismo, contra o nazifascismo que está se alastrando por todo o Brasil e desconstruindo o país que a gente outrora conhecia. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.